Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Já parou pra refletir o que você faz aqui? De onde veio, pra onde vai? E se estamos aqui, vamos todos nos unir pro mundo melhorar mais. Muitos mundos, muitas vidas, muitas voltas, muitas idas, é o caminho que se faz. E se nessa não deu certo, você pode estar certo, Deus te deu uma chance a mais. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Reencarnação, questão de justiça. Se você errou aqui, volta pra reconstruir tudo que ficou pra trás. Olá, eu sou Glaucia Duarte, faço parte de um centro espírita aqui no estado de Minas Gerais, na cidade de Luz, chamado Confraria Espírita Allan Kardec. Nós somos um centro que estamos sendo assessorados pelos companheiros do Centro Espírita Leon Denis, o CELT, por meio do GEDELME. GEDELME, nossos amigos tão queridos, que nos convidaram para trazer para os irmãos, a vocês, né, do Centro Espírita Átmos de Maricá, para dividirmos alguns apontamentos, algumas reflexões que fazemos em nossa casa. Então é com imensa alegria que estreitamos os nossos laços de afeto, de amizade, para cada um de vocês. Sintam-se abraçados por cada um de nós e que nós possamos ter alguns momentos felizes, alguns momentos agradáveis em torno do estudo da filosofia espírita. O tema que nós iremos tratar hoje é finalidade da encarnação. E para iniciarmos os nossos estudos, nós iremos ler o capítulo 3, item 13, Há muitas moradas na casa do Pai, mundos de expiações e de provas. Uma mensagem dada por Santo Agostinho em Paris, no ano de 1862. Que vos direi que já não conheçais
dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais? A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande perfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Embalados por essas revelações, por esses apontamentos dados por Santo Agostinho, vamos nesse instante pedir a presença dos nossos espíritos protetores, dos espíritos envolvidos das casas coligadas. Vamos pedir, sobretudo, a Jesus, nosso guia, nosso modelo, para que possamos estar abertos às intuições, aos apontamentos que os amigos espirituais estarão fazendo em nossa mente, em nossas análises, que possamos estar abertos a esse contato com o plano espiritual, que nós possamos receber os benefícios dessa proximidade amorosa, que onde quer que nós estejamos, que nós sentimos Deus, nosso Pai, nosso Criador, nos intuindo, nos abraçando, feliz por hoje nós estarmos juntos, conversando, estudando sobre algo que nos vai fazer crescer, que nos vai fazer muitas vezes encurtar o nosso caminho, a nossa trajetória, para chegarmos, quem sabe, de forma mais tranquila, de forma mais amena, a Deus, nosso Criador. Então, em nome dele, em nome de Deus, que nós possamos dar início aos nossos estudos. Vamos estudar então, como a gente já mencionou, o capítulo 2 do Livro dos Espíritos, Encarnação dos Espíritos, finalidade da encarnação. São 3 questões, mas antes da gente começar, propriamente dito, entrando nas perguntas, o que é encarnação? Para isso, nós fomos buscar em um opúsculo de Kardec, Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, o que é encarnação. Diz o nosso mestre Lyonês: encarnação é o estado dos espíritos que revestem o corpo carnal. A encarnação pode dar-se na Terra ou em outro mundo, como vimos no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que serve a encarnação? Na questão 132, Kardec questionou isso aos nossos amigos espirituais. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E a resposta foi a seguinte: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. É para executá-la que ele toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Vamos então por parte. Então, sabemos que a encarnação é necessária para a nossa evolução, para a nossa perfeição. Ok. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Bom,
Segundo o nosso querido Kardec, expiação é a pena que sofrem os espíritos em punição de faltas cometidas durante a vida corpórea. Como o sofrimento moral, a expiação se verifica no estado errante, como o sofrimento físico no estado encarnado. Então, esse sofrimento moral é uma dor, uma angústia que o ser reconhece diante das responsabilidades que lhe foram atribuídas e ele não soube desempenhá-la de forma adequada. Ok, sabendo então que a expiação é uma pena dos espíritos, né, das faltas cometidas no passado, e aqui está falando que as faltas começam o sofrimento moral, pode começar durante a vida corpórea, e a expiação vai se verificar no estado errante com o sofrimento físico no estado encarnado. Então, a expiação, quando a pessoa está desencarnada, muitas vezes ela pode reconhecer aquilo que ela não reconheceu em vida. Ok. Mas, só a título de aprofundamento mesmo, tem na Revista Espírita de setembro de 1863, Kardec trata sobre o assunto expiação. Um texto bastante interessante, para quem tiver oportunidade, quiser dar uma conferida, vale a pena. Lá ele vai discorrer um pouco sobre isso. A expiação implica necessariamente a ideia de um castigo, que é o que a gente já citou, mais ou menos penoso, resultado de uma falta cometida. Então, para exemplificar a expiação, nós trouxemos o caso do Conde Max. É também encontrado na Revista Espírita, só que no mês de julho de 1863. Então, nos anos de 1850, numa aldeia da Baviera, na Alemanha, um senhor de quase 100 anos havia desencarnado. Ele era um mendigo que não tinha família, tinha muitas enfermidades e essas enfermidades impossibilitaram de trabalhar. Ele vivia da caridade alheia. Muitos o chamavam de Conde Max, talvez por sua postura, por suas boas maneiras, por sua fisionomia, embora seus trapos, né, ele vestia trapos, a sua forma muito contrastante de se vestir. Aí a gente já começa a ver aqui essa postura, né, essas suas boas maneiras. Com certeza ele não adquiriu nessa existência, porque ele vai contar a sua história aqui. E aí a gente já começa a ampliar os nossos pensamentos em torno desse assunto. Ele havia morrido há vários anos e apareceu em sonho para a filha do dono do castelo que o abrigava na cavalariça. A cavalariça seria tipo um curral, seria tipo o nosso estábulo, lugar onde a gente geralmente aloja os cavalos, né? Então ele agradeceu as orações, extremamente comovido, e disse que há 150 anos atrás ele havia sido dono de toda aquela região. Ele tinha muito orgulho da sua nobreza, da sua imensa fortuna, vivia para a orgia, para os prazeres, jogador, debochado, tratava seus servos como animais, surdo aos seus lamentos, achava que era um privilégio as pessoas o servirem e morreu sem saber o que era sofrimento físico. Tudo muda quando ele desencarna e ele vê naquele suntuoso funeral nenhuma lágrima, nenhum sentimento verdadeiro. Pelo contrário, muitas lamentações, muitas condenações sobre aquele homem que, ao invés de amenizar a dor do seu próximo, ele intensificava. Lá começou, né, a sua dor moral no plano espiritual, no estado errante. Então,
os espíritos que ele de alguma forma havia intensificado suas dores, eles apareciam jogando na cara todo o mal que ele havia feito, as suas misérias, seus problemas, suas dificuldades. E foi aí que ele começou a se dar conta de que o dinheiro do outro lado não valia de nada. O dinheiro que seria, como Jesus falou, os talentos emprestados por Deus para amenizar a dor do próximo, para fazer com que o progresso se desse naqueles grupos, para aqueles que eles estavam ali, que a gente sabe que tudo é empréstimo, ele não soube usar de forma adequada. E aí, com aquela dor, com aquela culpa muito grande, ele pediu, orou para Deus, pediu perdão, e uma voz falava, reconcilia, né? Tenta pedir perdão para todos aqueles que você de alguma forma prejudicou. E aí apareceram aqueles espíritos e um a um, ele sinceramente, de forma bastante humilde, pediu perdão para cada um deles. Conforme eles foram perdoando, cresce um sentimento que ele desconhece, uma gratidão, uma esperança. Anos depois ele renasce naquele mesmo local que um dia havia sido dele. Seus pais camponeses pobres, ele os perde ainda criança, não tem ninguém para conduzi-lo, mas dessa vez ele crê em Deus. Então ele trabalha honestamente e com 40 anos começa suas enfermidades que o impossibilitaram de trabalhar. Então ele ficou 50 anos mendigando, vivendo, né, da boa vontade daquele grupo de pessoas em que ele havia renascido. E aí a gente vê que agora ele acreditava em Deus e hora nenhuma lamentou, condenou, culpou a divindade ou as adversidades pela sua má conduta em outra vida. Então temos aqui um exemplo de um espírito que não soube passar pela prova da riqueza, do poder e que teve que expiar, recomeçar tudo de novo, de uma outra perspectiva, mas também que é uma prova, que é a prova da miséria. Então ele passou por essa prova, conseguiu superá-la e a gente vê que muitas vezes a perfeição, né? A encarnação nos leva à perfeição. A gente vê nesse caso do Conde Max algo assim muito interessante de se ver. Esse castigo seria a consequência, a punição daquilo que ele fez em outra existência. Então, quando Jesus fala, fazei ao próximo o que você gostaria que vos fizessem, é uma lei que se nós respeitássemos, nós não teríamos que sofrer tanto o mal que muitas vezes nós podemos fazer ao nosso próximo. Então, na Revista Espírita de setembro de 1863, continua Kardec. A prova implica sempre a de uma inferioridade real ou presumível, porque chegou ao ponto culminante a que se aspira, não mais necessita de provas. Então, se o Conde Max teve que passar por uma prova, que também foi uma expiação de algo que ele não conseguiu concluir numa outra existência, é porque ele ainda mostrava uma certa inferioridade. Espírito puro não é provado, não é testado. Então, só é testado aquilo que a gente ainda tem uma certa dúvida se conseguimos ou não superar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Continua no texto de Kardec, da Revista Espírita. Em certos casos, a prova se confunde com a expiação, isto é, a expiação pode servir de prova e reciprocamente. Então, no caso do Conde Max, ele teve a expiação as consequências, né, dos seus maus atos, do seu não bom uso dos talentos emprestados por Deus, mas foi uma prova da miséria também, que ele conseguiu caminhar, né, tranquilamente.
Esse novo trabalho é a punição da negligência no primeiro. A segunda prova se torna assim uma expiação. Expiação sempre é a consequência de um mal, de um erro cometido, ou seja, ele recebe as consequências naturais do mal cometido anteriormente. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Isso tem que ficar muito bem claro para a gente, porque muitas vezes, talvez esse nosso conhecimento pode precipitar julgamentos que podem ser infelizes. Não é todo mundo que passa pela vicissitude que às vezes está cometendo mal. Então a gente vê quantas mães recebem 10, 15 filhos, numa situação bastante precária. Aí nosso julgamento precipitado é: essa daí tá pagando, alguma coisa ela fez na outra vida. E muitas vezes não, são espíritos bons, né? Pode ser que às vezes vêm nessa experiência para ajudar a evolução de outros seres. Então nós temos que tomar muito cuidado com os nossos apontamentos, com os nossos julgamentos. Só Deus tem a visão plena de tudo que a gente está passando. Não, se a pessoa está sofrendo uma doença, está passando por momentos difíceis, a gente tem que tomar muito cuidado para esse nosso julgamento precipitado. Não vamos rotular. Temos que aprender que, como Kardec fala, as misérias daqui são, pois, expiação por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. A gente tem que tomar cuidado da gente tentar falar que tudo é expiação. Então nem sempre, às vezes a gente vê pessoas passando por dificuldades também sem reclamar, mas porque pediram, e não porque às vezes tem que corrigir algo que fez no seu passado. Então esse texto de Kardec, ele deixa isso muito bem claro para a gente tomar cuidado com esses nossos pré-julgamentos. Então, já falando um pouquinho sobre expiação, se alguém quiser aprofundar, tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9, que aborda isso também, né? Sobre provas e expiações, que muitas pessoas, né, experienciam uma prova para evoluir de forma mais rápida. Então, depois, se quiserem dar uma lidinha nesse capítulo, nessa parte, é só para aprofundar isso que a gente falou. Então, a gente viu aqui que para uns é uma expiação, para outros uma missão. E quando a gente fala de missão, a gente vai lá na questão 573, que Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? E a resposta é: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Então, continua, né? Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão como aquele que governa, ou quem instrui. Tudo se encadeia na natureza, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação. Também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Então, a gente vê que tem as missões gerais e tem as missões mais específicas. Então, de certa forma, todos temos as nossas missões. Então, a missão do cidadão, a missão da mulher, a missão da mãe, a missão do pai, a missão do filho, do bom filho, e por aí vai. Aí a gente vê aqui com relação à missão, tanta coisa que a gente até se perde aqui.
Então tem a missão em geral, em sentido geral, e a missão no sentido estrito, pessoal. No sentido estrito, a gente vê na questão 579 do Livro dos Espíritos. Então vamos lá na questão 579. Pois que o Espírito recebe a sua missão de Deus, como Deus pode confiar uma missão importante e de interesse geral a um Espírito que poderia falir? Aí já entra o nosso julgamento, né? Mas espera aí, se Deus só sabe, né, sobre o futuro, como é que ele pode confiar a missão àqueles que, de alguma forma, não conseguem desempenhá-la? Aí olha a resposta. Deus não sabe se seu general será vitorioso ou vencido? Ele o sabe, está certos. E seus planos, quando importantes, não dependem desses que devem abandonar a obra em meio do trabalho. Toda a questão está para vós no conhecimento do futuro, que Deus possui, mas que não vos é dado. Aí, mais uma vez, é o nosso pré-julgamento. Quando a gente vê uma certa situação, uma pessoa que imaginamos que esteja desempenhando uma dada missão e falha, mas como é que pode Deus, soberanamente justo e bom, dar oportunidade para essa pessoa e essa pessoa falir dessa forma? É que a gente só consegue ver essa visão limitada, né? A gente não consegue ver lá na frente. Então nós fazemos julgamentos que muitas vezes a gente não consegue ver em sua amplitude. Daí a importância da gente sempre ter como luz Jesus sendo soberanamente justo e bom. Se ele é soberanamente justo e bom, aquilo que a gente aparentemente pode ver como mal, tem algo por trás que a gente não consegue, por causa das nossas limitações, fazer um julgamento mais preciso, menos dado ao erro. Então, a gente tem que ter conhecimento sobre essas questões. Voltamos na questão 576. Então, você vê que uma perguntinha leva a outra, a gente vai só expandindo essas nossas reflexões. 576. O homem que tem uma missão importante são predestinados a ela antes do nascimento e tem conhecimento disso? Às vezes, sim. Mas na maioria das vezes o ignoram. Só têm um vago objetivo ao viverem para a Terra. Sua missão se desempenha após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que deve cumprir os seus desígnios. Então a gente coloca aí missão do cientista, a missão do filósofo, a missão de tantos, né, desses precursores do verdadeiro ensino. A gente vai ver esses líderes que apontam certas verdades, seja na Índia, seja na África, seja na China, na Grécia. Cada um vai sendo colocado e muitos desconhecem, mas vão lá ao longo do caminho, vão percebendo, peraí, gente, isso aqui pode ser útil para alguém, né? Então, esses Deus, né, ele sabe onde ele vai mexer. E é aquela, como a gente gosta de frisar, aquela nossa aparente falha pode ser algo que a gente não consegue, com as nossas limitações, vislumbrar de forma positiva. Então, a gente vê aqui que cada um, na questão 72, concorre para a obra geral, para progredir. Então, até aqueles que estão no erro, né? Aí vem a questão 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? Não, mas será que a pessoa que sempre seguiu o caminho do bem, ela precisa dessa experiência? Aí a resposta: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e atribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer feliz a uns sem penas e sem trabalhos, e
por conseguinte, sem méritos. Então a gente tem que ter noção aqui, muitas vezes a gente crê que cometer erros é algo negativo. Então geralmente nós associamos o erro ao pecado, à punição, ao medo, e isso faz com que nós nos paralisemos. E segundo vários estudos, é natural errar, faz parte do processo de aprendizagem. Uma criança que nunca caiu ao andar, outra criança que vai andar de bicicleta nunca caiu, então faz parte é natural, só que a gente foi educado de uma forma que errar é algo condenável, é algo negativo, e esquecemos de ver o lado positivo, que é o da correção, da aprendizagem. O erro é uma ignorância que exige uma correção, uma reparação. Então, tendo isso em vista, Kardec traz um texto muito interessante no livro Obras Póstumas, chamado Caminho da Vida. Nesse texto que a gente fala que é a parábola da nossa busca da felicidade, ele tenta explicar a encarnação por meio de uma historinha. Então, segundo Kardec, imaginemos uma estrada longa, larga, de distância a distância, uma floresta. Essas florestas representariam a nossa encarnação, as nossas experiências carnais. Então vai a pessoa, o viajante, iniciar sua trajetória em busca da evolução, em busca da perfeição. Desce na primeira floresta. O que ele encontra? Uma floresta densa, uma floresta escura. O sol que antes ele via, ele já não consegue ver com toda a sua plenitude. Ele se perde, ele se machuca, está cansado, perdido, mas chega com muita dificuldade a atravessar essa primeira floresta. E aí sai para a estrada, que seria o plano espiritual, né? Quando o espírito está errante. E aí vai, depois de se recuperar das suas feridas, vai se imbricar na segunda floresta. Então, na segunda floresta, ele encontra as mesmas dificuldades, mas ele já tem um pouco de experiência, ele já sabe mais ou menos se conduzir. Então, aquilo não o machuca tanto. Aquilo, de certa forma, ele consegue levar com mais naturalidade, com mais leveza. No meio do caminho dessa segunda floresta, ele encontra o lenhador. O lenhador dá algumas dicas, algumas orientações, ele consegue sair daquela floresta com mais facilidade. E aí vai para o estado errante, para o plano espiritual, se recupera, estuda, volta na terceira floresta, na quarta floresta, na quinta floresta. Cada vez que ele mergulha ou tenta atravessar essas florestas, ele vai se sentir mais fortalecido, com mais segurança, e vai agir com mais facilidade aquilo que a princípio o fazia com bastante insegurança, com bastante sofrimento. Então ele vai melhorando. Ao atravessar essas infindáveis florestas, ele vê uma montanha. Sobe até essa montanha, olha para trás, vê as florestas que ele atravessou, lembra da primeira, aquelas primeiras dificuldades que ele achava tão grandes, tão intransponíveis, tão impossíveis de serem vencidas. Ele consegue ultrapassar com bastante firmeza, com bastante segurança as outras. Aí ele olha e fala assim, nossa, mas aquilo... Hoje eu olhando para trás eu vejo com outros olhos. Lá no topo dessa montanha ele encontra um ancião. Esse ancião fica feliz por sua chegada, né, ao cume da montanha. Ele fala, nossa,
eu não acredito que eu consegui, estou tão feliz aqui, estou olhando aqui. Lembro-me do primeiro lenhador que encontrei na segunda estrada. Se eu não tivesse conhecido, talvez eu estivesse perdido até hoje nessas infindáveis estradas. E fala, pois é, meu querido filho, você agora soube das dificuldades, está amadurecido, sabe o tanto que teve que fazer para trilhar esse caminho. Que tal você agora voltar e ajudar aqueles outros viajantes que estão muitas vezes perdidos, que estão sem orientação? E ele aceita, nossa, olha, eu quero sim, quero voltar, ajudar, é com imensa alegria que eu vou fazer isso. Aí ele fala assim, mas antes disso, ele fala, mas deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Eu estou olhando aqui, de onde nós estamos vendo, que se eu tivesse trilhado um caminho mais reto, eu teria chegado aqui mais rápido. A gente não pode ir lá fazer com que esse caminho seja encurtado? E o ancião fala para ele, mas e o mérito, meu filho? Qual o mérito se a gente fosse lá e encurtasse as dificuldades para essas pessoas? Então a gente vê aqui a grandiosidade que Kardec faz nessa analogia, de que realmente quando a gente faz algo e a gente vê as dificuldades, a gente enfrenta os problemas, a gente dá mais valor. A gente vê, por exemplo, quando a gente dá essas facilidades para os nossos jovens, para os nossos filhos ou para nós mesmos, a gente não dá muito valor. Então, é algo muito sábio, porque você só dá valor naquilo que você se esforça por fazer. Então, quando você dá aquilo com muita facilidade, o outro não dá valor, porque ele não sabe o esforço que é para chegar a tal percepção. Então, aqui a gente vê um complemento dessa questão 133. As pessoas que seguiram sempre o caminho do bem. Mas se a gente não tem essa percepção, se nós somos simples e ignorantes, claro que muitas pessoas erram menos. Outras são mais atentas aos erros dos outros, aprende com os erros dos outros. Não, isso aqui eu não vou fazer porque eu vi ali. Outras são mais perceptivas a esses lenhadores que a gente encontra no meio do caminho, que são essas pessoas que nos ajudam a nos orientar diante das adversidades, diante dos problemas, que pode ser uma filosofia, que pode ser uma religião. Bom, aquilo vai fazer com que a gente encurte os nossos sofrimentos, mas a gente tem que estar aberto, a gente tem que estar receptivo a essas orientações. Quantos filhos, os pais sempre dão os bons conselhos, falam, orientam, e às vezes o jovem é surdo para aquele tipo de conselho, achando que o pai é careta, que o pai é ultrapassado, e aí aparece o sofrimento e ele, aquela velha história, se eu tivesse ouvido aqui os conselhos do meu pai, da minha mãe ou de outra pessoa. Então é esses lenhadores que aparecem no meio do caminho. Mas continua. Ele ainda fala assim, mas peraí, no meio do caminho também, vê a pessoa que chegou no cume da montanha. Encontrei um homem que falou que de 1000, apenas um consegue ultrapassar o abismo. Que abismo é esse? Aí o ancião fala, meu filho, o abismo é uma alegoria. Então, muitos, quando caem na culpa, no vitimismo, eles caem no abismo, né? E esse abismo, não existe abismo eterno, não existe sofrimento eterno, a não ser aquele no percurso em que nós nos encontremos. Então, quando a gente passa por um sofrimento, para uma adversidade, a gente acha que aquilo vai ser algo infindável. Mas depois que os anos passam, a gente supera, a gente olha e fala, nossa, passou. Aquilo parecia ser eterno. Eterno enquanto dura. Já dizia um poeta aí. Então, ele volta para o jovem e fala o seguinte, volta para lá, volta e tenta tirar essas pessoas que estão no abismo. Fale para eles sobre as boas novas, né? Que nada é eterno,
que o nosso fim é evolução. Então essa parábola que a gente encontra no caminho, intitulada Caminho da Vida, no livro Obras Póstumas, ela vale a pena a ser divulgada, ser estudada, porque ela diz muito sobre essas questões aqui. Agora vamos na questão 133A. Mas de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem se isso não os isenta das penas da vida corporal? Chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não passará pelos tormentos que se originam desses defeitos. Aqui a gente lembra então novamente o Conde Max, que não conseguiu passar pela prova, né, do dinheiro. Então ele usou de certa forma a avareza, né? Foi avarento, foi ambicioso, só pensou em si de forma egoísta. Então daí todos os problemas decorrentes das suas imperfeições. Mas se a gente for no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25, necessidade da encarnação, a gente já vê que esse era um apontamento que havia sido colocado na época de Kardec. São Luís, em Paris, no ano de 1959, foi questionado por Kardec. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados lhe estão sujeitos? E a resposta: a passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que possam realizar os propósitos de Deus, que Deus lhes confiou, necessárias para eles mesmos, para desenvolver a sua inteligência. Deus concede o mesmo ponto de partida para todos, com as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhe impõe como princípio da existência, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente. Os que fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede retardam o seu progresso, prolongando indefinidamente o que pode fazer com que a encarnação se torne um castigo. Mas não porque Deus puniu, é porque a pessoa mesmo ela se deixa iludir por aquele tipo de situação. A hora que ela acordar, ela vai voltar ao caminho. É aquela parábola do caminho da vida, né, que a gente falou, da Obras Póstumas. Alguns conseguem atravessar as florestas, as encarnações de forma mais rápida, se dão ouvido aos lavradores que encontram no meio do caminho, lendo livros, estudando, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Ou não, persistindo no erro, e aí vai parecer que aquilo é infindável, né? É eterno. Mas, se a gente for também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 24, tá lá também uma mensagem de São Luís, também em Paris, no ano de 1959. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites nitidamente traçados. Em certos mundos há menos vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba-se por confundir com o perispírito. Então, em dadas mundos, né, que a gente mundos de provas, regeneração, depois mundos puros, a gente vai cada vez se desmaterializando, se desapegando dessas nossas paixões. Primeiro a gente é dominado pela paixão, depois a gente domina a paixão, depois a gente não tem a paixão. Segundo
da escala espírita. Então a gente vai se desmaterializar, a confundir, né? De tal modo que a gente se confunde com o perispírito. Então isso é no grau que a gente ainda não consegue nem ter noção. Então, essas 3 perguntinhas aqui, elas deixam muitas reflexões. Nós esperamos, né, que de alguma forma os amigos do Centro Espírita de Maricá tenham, né, dividido conosco esses momentos. Agradecemos profundamente a todos os amigos, a todos que nos prestigiam com sua presença. Sintam-se mais uma vez abraçados e assim damos por finalizados os nossos estudos e gratidão a cada um e pedimos para que agora consigamos sentir também a presença dos nossos amigos espirituais, trazendo aquilo que é necessário para cada um que nos assiste, que nos acompanha nesses nossos estudos. Sintamos a presença amiga desses espíritos queridos que estão felizes por hoje nós estarmos dedicando alguns minutos para o estudo de coisas que possam nos ajudar a trilhar essa floresta encarnatória e que nós consigamos subir, né? Alcançar o cume das nossas montanhas evolutivas, olhar para trás com muita alegria e voltar para ajudar aqueles nossos amigos, aqueles nossos irmãos que estão, como nós hoje, ainda superando essas florestas, que nós possamos um dia também fazer como esses espíritos evoluídos, esses nossos espíritos protetores, esses nossos espíritos das casas, né, que nos são coligadas, a voltar, né, e proteger, iluminar, clarear a mente de tantas pessoas, assim como nós estamos sendo hoje, iluminados, abraçados e irmanados. Gratidão, fiquem todos com a paz de Jesus, com a paz de Deus. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz.
passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve pra curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se equilibrar, remédio eficaz. Passe é fluido e é salutar, energia vivaz. Para o carente se